E boa tarde a todos. Agora pode? Então, boa tarde a todos. Boa tarde aos espíritos que aqui conosco estão, neste mês festivo e aniversário de Casa Espírita. Nós comemoramos com muita reflexão, perguntando a nós e a Jesus: Senhor, estamos conduzindo o que o Senhor nos confiaste de acordo com o seu santo evangelho? Ajuda-nos, Senhor, a ser na terra mãos, ser pés e principalmente corações envoltos na sua tarefa bendita. Que Jesus abençoe mais um ano desta casa, abençoe todos os anos que virão, sempre com o Cristo à frente. Hoje trago um tema que o título é meio estranho da nossa reflexão: uma virtude ativa. E nós vamos entender o contexto fazendo uma viagem rápida ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Neste capítulo 15, mais propriamente o item 10, que também tem como título, o título do capítulo, fora da caridade não há salvação, este texto, este item, é assinado por Paulo, o apóstolo, Paulo de Tarso. Um texto que eu venho aprendendo a apreciar cada vez que posso revisitá-lo. E nesse texto, Paulo, quando nós podemos ter acesso ao livro Paulo Estevão e várias outras situações em que vamos mergulhando em suas cartas, vamos perceber o quanto esse texto traz para nós muito dessa caminhada de Paulo de Tarso. O texto, ele começa de uma maneira muito interessante, porque ele vai dizer assim: meus filhos. E num primeiro momento nós podemos tomar esse meus filhos, como assim? Eu particularmente entendo muito bem esse meus filhos, porque eu durante muito tempo na minha infância considerava meu irmão mais velho como pai. Eu tive muita dificuldade para entender que eu não tinha dois pais, porque como ele era adulto, então para mim eu tinha. E neste momento, Paulo está conversando conosco como quem diz: nesta caminhada, em que eu já conheço boa parte da estrada, olho para vocês como filhos queridos do meu coração. Então, o texto começa exatamente assim: meus filhos. E ele vai continuar dizendo, na máxima: fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem na terra e no céu. Então ele vai dizer da nossa trajetória. E ele vai dizer que é nesta máxima, nesse preceito tão importante, fora da caridade não há salvação, é que está marcado o nosso destino. E ele vai, de uma maneira muito poética, explicando como é que isso se dá. Ele vai dizer que na terra, os homens que andarem embaixo desta bandeira, viverão em paz. No céu, aqueles que praticaram a caridade encontrarão graça diante do Senhor. Então nós vamos observando a construção e qual é a mensagem de Paulo para nós. E ele vai continuando. Nesse marco, nessa divisa, ele vai dizer que é fora, e sempre que ele estiver dizendo isso para nós, ele está pedindo para a gente voltar na máxima: fora da caridade não há salvação. Então ele vai dizer que esse marco, ele é um facho celeste, uma coluna luminosa que guia. Vai dizer que essa máxima é que guia os homens. E agora ele vai fazer uma viagem. Observemos. Que guia os homens no deserto da vida
rumo à terra da promissão. É como quem diz, olha, sou eu, o mesmo, de muito tempo atrás. E vejam como esse convite e essa orientação já nos foi feita há muito. Porque ele vai dizer que é esta bandeira que nos conduzirá no deserto da vida, nas dificuldades que todos nós enfrentaremos, rumo à terra da promissão. E quando ouvimos terra da promissão, já sabemos do que ele está querendo nos dizer. Mas ele vai continuar explicando como é que se identifica quem está andando, tendo esta bandeira como guia, e quem está sendo iluminado por esse facho celeste. E agora ele vai começar explicando assim. Como é que a gente vai identificar quem está caminhando desta forma? E ele vai dizer que no céu, estas pessoas, estes espíritos, serão identificados por um brilho, como se fosse uma auréola santa na fronte. Na terra, quem caminhar com esta bandeira a terá gravada no coração. E ele vai dizendo, como é que nós vamos reconhecer estas pessoas? E ele vai dizer que estas pessoas serão reconhecidas pelo perfume de caridade que deixam em torno de si. Então, Paulo, no primeiro momento do texto, vai nos trazer qual é o caminho para a terra da promissão, não tem outro. É esta máxima, fora da caridade não há salvação. Mas quem estiver com esta bandeira, caminhará de uma maneira diferente. E ele vai dizendo como é que esses espíritos serão identificados. Parece que ele dá uma parada no texto. E eu gosto muito desse estilo de Paulo. Parece que ele parou. Porque agora ele vai dizer assim, nada exprime com maior exatidão o pensamento de Jesus do que esta máxima. Nada resume tão bem os deveres do homem. E aí ele vai trazer agora para o Espiritismo, que é o ponto fundamental para nós. Toda lição do Evangelho tem que se encontrar para nós espíritas um ponto onde ali a gente percebe a conexão entre Evangelho e doutrina espírita. E ele vai deixar bem claro que, por isso, essa máxima é a regra do Espiritismo. Porque, na verdade, o Espiritismo é o cristianismo no seu mais puro conceito redivivo. Então, o que ele está trazendo para nós? Que se a caridade é a expressão mais exata do pensamento de Jesus, e o Espiritismo busca o cristianismo na sua maior pureza, qual deveria ser a sua regra máxima? Caridade. Aí ele dá um tempo e volta a ser o Paulo que a gente conhece das cartas. Porque agora ele dá a orientação como ele gostava de mandar nas cartas. E agora ele vai dizer assim para nós, muito diretamente: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade. Então, deixa a caridade governar os seus dias. Ser o facho celeste, ser a coluna luminosa dos nossos passos. E agora ele vai entrar num trecho do texto que é o que mais me encanta. Porque ele vai dizer assim: porque ela, se nós deixarmos a nossa vida, as nossas ações, melhor, sendo governadas pela caridade, quem vai nos responder é a nossa própria consciência. Por quê? Sendo governado pela caridade, governo, gente, é essa a palavra que ele vai usar. Ela nos fará evitar o mal, que nós não pratiquemos o mal. E nos mostrará o caminho da prática do bem. Porque não basta ter uma virtude negativa. É preciso ter uma virtude ativa. Porque para fazer o bem é necessário
à ação da vontade. Não existe bem sem movimento. Para não praticar o mal, basta a inércia e a despreocupação. Nesse ponto, Paulo vai dizer para nós que existem dois tipos de virtude. Uma ainda, mesmo sendo uma virtude, ela está no estado negativo. Por quê? Porque não nos leva à ação. Porque uma virtude ativa é preciso a ação da vontade para que se possa ser praticada. E o final do texto, o recado é direto para todos os espíritos. Porque ele vai dizer para nós: agradecei a Deus que nos deste a oportunidade desta luz do Espiritismo em nossa caminhada. Não porque somente seremos salvos, mas porque o Espiritismo são os ensinamentos do Cristo para todos nós. E ele continua dizendo: por isso, esforçai-vos, para que os outros, em vos observando, compreendam que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa. Porque para Jesus, os seus discípulos são todos aqueles que praticam a caridade, independente da seita que professem. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. E esse texto é tão impactante e é tão autêntico na postura de Paulo, porque ele começa nos chamando de filhos, nos trazendo, e ele tem este papel mesmo. Mas chega um momento que ele diz: presta atenção, porque agora o meu recado, ele é muito claro. Paulo não só vai dizer da caridade, mas ele vai dizer que ela deve estar em todas as nossas ações. E que para que ela esteja em todas as nossas ações, é preciso que nós estejamos em movimento. E este texto que guiará a nossa reflexão, eu vou tentar trazê-lo numa conexão com vários pontos que eu consigo perceber, e a minha felicidade de ver que este texto de Paulo tem uma ligação muito profunda com algumas questões do Livro dos Espíritos. Mas antes, prestemos atenção no ponto que para mim, isso não significa que deva ser para vocês, é um ponto muito importante do texto, quando ele vai falar de uma virtude negativa e de uma virtude ativa. Eu trago brevemente uma história que eu conheci, tive a honra de conhecer há quase 20 anos atrás, talvez 17 anos, que se passou há 48 anos. Essa história me chegou por uma senhora que continua encarnada, e eu quis saber se ela estava mesmo, então eu mandei uma mensagem para a filha dela: como é que está tudo aí? Não, mãe, está bem, daquele jeito que você sabe, está bem. Esta senhora me relatou a seguinte situação da sua vida. Ela, mãe de 6 filhos, sendo o caçula ainda um bebê. Pensem, gente, 48 anos atrás, mais ou menos. Recebe a seguinte notícia do marido: estou indo embora, encontrei o grande amor da minha vida e não há nada que me faça mudar. E foi embora. E ela ficou com 6 filhos. Uma época, gente, em que não dá para pensar em entrar na justiça, não dá para pensar em nada disso. Do lar. Ela vira a fofoca da rua. Porque para isso somos muito rápidos às vezes. Uma mulher abandonada pelo marido com 6 filhos. Até que uma vizinha vai visitá-la. E ela diz assim para a vizinha: eu tomei uma decisão e nada vai me fazer mudar. Eu vou matar as 6 crianças
e depois eu vou me matar. E não vem dizer, você não sabe o que eu estou vivendo. Sabe quando nós precisamos acreditar mais no final do texto de Paulo? Quando ele diz que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão devem ser uma coisa só? Porque para Jesus, o seu discípulo é aquele que caminha na caridade? Eu não sei com que inspiração esta vizinha analfabeta disse a frase seguinte para ela: tudo bem, só não faz nada hoje, amanhã eu volto. Recolheu a roupa que tinha para lavar, foi em casa, fez comida, deu para essas crianças e pegou a mais velha e disse: a mãe está doente, cuida dos seus irmãos, amanhã eu volto. Gente, precisa ter muita confiança em Jesus, porque eu não sei, eu acho que eu ia começar um discurso. Não, ela foi embora cuidar dos seus 4 filhos e no dia seguinte ela voltou com a comida, com algumas coisas, orientando as crianças e dizia assim para ela: não faz nada hoje, amanhã eu volto. Não perguntou, não questionou, não quis saber nada a respeito do abandono que ela havia sofrido. Não perguntou para onde ele tinha ido, nada. E assim, gente, não foi um dia, 2 dias. Foram muitos dias, meses, até que essa senhora foi se levantando, tomando novo ânimo, e a filha mais velha conduzindo a situação. Nenhuma pergunta para ela. Não dizia a ninguém, nenhum morador da rua, o que ela estava fazendo. A única frase que ela repetiu durante todo o tempo foi: não faz nada hoje, amanhã eu volto. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Porque para fazer o bem é necessário a ação da vontade, para não praticar o mal. Ele diz não praticar. Não está fazendo mal a ninguém. Basta a inércia e a despreocupação. Nenhum vizinho era responsável pelo que ela estava planejando, mas tiveram uma virtude negativa, a inércia e a despreocupação. Uma vizinha teve a virtude ativa. Ela fez a vontade na ação. E por que eu trouxe esta história que eu resumo? Para que a gente possa entender quando Paulo nos diz que a caridade deve governar as nossas ações. Porque muitas vezes nós entendemos a caridade ainda de uma maneira muito estreita. Eu pergunto a vocês, para esta vizinha, bastava levar os alimentos? Ela estava numa cama, decidida a extinguir 7 vidas. Ela não tinha força, nem física, nem moral. Ela precisava de mãos naquele momento que agissem por ela, até que ela se sentisse fortalecida. Mas o que este texto, esta história, pode ter relação com o Livro dos Espíritos? Então nós vamos. A questão 642 do Livro dos Espíritos, quando Kardec começa uma série de perguntas muito interessantes, mas muito incômodas, eu poderia dizer. Porque Kardec vai perguntar assim, na 642. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e garantir uma posição futura? E os espíritos vão responder: não. É preciso
fazer o bem no limite de vossas forças. Por quê? Todo o mal que acontecer, pelo bem que deixou de fazer, isso vai cair sob a responsabilidade daquele que teve o comportamento da virtude negativa. Porque todo o mal que ocorrer, por causa do bem que não foi feito, ali já é um mal. Porque houve a inércia e a despreocupação. Primeiro ponto que essa questão se encontra com o texto de Paulo. Só que os espíritos vão dizer assim, gente, e aí é que eu disse que ela tem um desconforto. Eles dizem assim que não. É preciso fazer todo o bem no limite de vossas forças. Se eu disser assim para o Edson, Edson, hoje eu estou no meu limite, o que o Edson pensa? O que vem à nossa cabeça quando a gente diz assim, meu limite? É como se tivéssemos esticado o máximo. Então eles dizem assim, é preciso fazer o bem no limite de vossas forças. Esta senhora que ajudou a vizinha fez no limite de vossas forças, porque ela tinha 4 também. Ela daria conta de ajudar 5 vizinhas? Provavelmente não. Mas uma já era dela todo o esforço possível. Porque caridade, gente, precisa suar. Ela precisa nos movimentar. Não foi isso que Paulo disse, que precisa da ação da vontade? Então, a ação é movimento. Então, nesta pergunta de Kardec, ele vai dizer assim, olha, se eu não faço mal para ninguém, e somos muitos, e penso que aqui todos nós, tá tudo bem? Os espíritos vão dizer que não. E Paulo vai dizer que isso é o quê? Uma virtude negativa. E enquanto eu estou nessa virtude negativa, Paulo vai dizer que eu estou na inércia. Se eu estou na inércia, eu não posso estar praticando a caridade, porque caridade precisa de movimento. Tudo bem? Vocês estão bem? Então, eu gosto demais dessa relação que é possível fazer, e nós costumamos dizer que o livro terceiro, o livro dos Espíritos, ele é estudado de uma maneira mais evangélica, no sentido de evangelho, onde? Em O Evangelho segundo o Espiritismo. Questão 642 é do primeiro capítulo do livro terceiro. Mas como o Kardec é daquele que uma pergunta para ele não basta, e a gente diz que legal que Kardec pergunta, mas quando vem a resposta a gente diz, nossa, Kardec não tinha nada para fazer? Para ele fazer uma pergunta dessa? Porque para essa gente já trouxe ele não ficou satisfeito. E aí ele vai adiante. Porque agora ele vai fazer mais uma que é daquelas assim, só que eu vou mudar a ordem. Eu vou lá para 646, depois a gente volta. Porque esta pergunta, ela é interessante, mas ao mesmo tempo, ela é uma pergunta que nos faz levar uma reflexão interior muito particular. Esta é aquela pergunta que nós precisamos dizer assim, deixa eu olhar para ela. E o que ela está me dizendo? Porque Kardec vai perguntar assim, né, se o mérito do bem, né, se o mérito do bem está subordinado a certas condições. E eu adoro isso em Kardec, porque ele faz... Gente, sou eu falando, Kardec já entendeu, ele faz... Está surdo nessas horas. Porque às vezes ele começa a construir a pergunta e ele pensa assim, se os espíritos não entenderam o que eu estou perguntando. Então essa ele faz assim, se o mérito do bem está subordinado a certas condições. Aí ele diz, não, dito de outro modo, então ele mesmo reformula a própria pergunta, para ele não correr nenhum risco. Né? O mérito do bem, ele tem graduações? Há graduações do mérito do bem? Então, tem diferença? Ou o bem que a Conceição... Se eu falar errado, você me corrige. O bem que a Conceição faz, o bem que o Marquinhos faz, o bem que a Vanessa faz, é tudo bem, certo? Tem alguma diferença de mérito ou todo mundo com o mesmo ponto positivo?
Não precisava ter perguntado isso, gente. Nós vamos ver por quê. Porque os espíritos vão responder assim: o mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito quando não tem trabalho e nada custa. Deus se agrada mais com o pobre que divide o seu único pão do que com o rico que dá do seu supérfluo. E talvez, isso eu dizendo, gente, só para a gente descontrair, Kardec pode ter feito uma cara assim, e os espíritos mandam dizer, calma, Kardec, não sou eu que estou falando, porque eles dizem assim, na própria resposta, Jesus o disse, e eles trazem o exemplo, o óbolo da viúva. Então, quer dizer que o bem, ele tem graduações, como Kardec perguntou. Tem sim. E como é que essa graduação vai acontecer? De acordo com a dificuldade. Pensemos na história que eu trouxe inicialmente. A dificuldade desta pessoa em aumentar a sua carga de tarefas domésticas, porque ela levava as roupas, ela vinha, ela orientava, ela preparava comida, ela dividia a sua comida com esta vizinha. E eu fico pensando como é que era o dia dela, porque esta pessoa que fez isso eu conheci. E pelo que eu conheço, ela passava o dia em oração. Porque para a vizinha ela dizia assim, não faz nada, não faça nada hoje, amanhã eu vou. Mas eu penso, gente, que ela deve ter rezado muitos terços, rogando a Maria desesperadamente que impedisse a sua amiga de fazer qualquer coisa. Então, nesse contexto, a gente vai entendendo a resposta dos espíritos. Caridade é algo muito maior. É preciso todo o nosso envolvimento, é preciso doação de si mesmo, é preciso que nós estejamos, como Paulo vai colocar no texto. Ele diz, submetei as vossas ações ao governo de quem? Da caridade. E quem vai responder? A consciência. Onde é que estão mesmo as leis de Deus? Na consciência. E olha como esta pergunta também se encontra com o texto de Paulo. Mas Kardec não para. E na 643, ele vai fazer uma pergunta que ela é muito apropriada. Ele vai dizer assim, não há homens que pela sua condição estão impossibilitados de fazer a caridade, de fazer o bem? Gente, que pergunta ótima. Não tem pessoas que, de acordo com a sua situação, estão impossibilitadas da prática do bem? Aí os espíritos vão responder. E eles vão dizer que não. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra ocasião de fazer. Basta o homem estar em contato com outro homem para encontrar ocasião de fazer o bem. E vamos para o final da resposta, porque eles vão dizer assim, por quê? Fazer o bem não é só ser caridoso, é ser útil na medida das vossas possibilidades. E para mim é uma das questões que mais pega. Porque, de acordo com esta resposta, todos nós podemos fazer o bem. Aí a gente pode pensar, mas e aquela pessoa que está hospitalizada, aquela pessoa que está enferma e que não está podendo, de alguma forma, a prática do bem? Não é o governo de todas as vossas ações? Digamos que o Marquinhos, neste momento, esteja vivendo muitas dificuldades de saúde e impossibilitado numa cama. Então, essa resposta não tem coerência. Se o Marquinhos agradece a todos os cuidados que a Neide tem com ele diariamente, agradece aqueles
irmãos que passaram anos na sua vida num laboratório, chegando à medicação que hoje atenua as dores que ele sente, se ele agradece todos os dias, se ele dá o trabalho necessário, mas não aumenta. Gente, a Neide é a esposa dele, tá? Porque ficou numa intimidade, agora eu fiquei pensando, eles vão pensar, quem é Neide? Né? Se ele não aumenta a carga, então ela já tem cuidado com ele. Ele não traz para ela uma carga a mais. Ele está na prática da caridade, porque ele está tendo contato com outra pessoa. E ele diz que no contato não há aquele que não possa fazer o bem. Eu tive a possibilidade de conhecer a Dona Enide. E a Dona Enide, muito ativa no movimento espírita, nas tarefas de atendimento, até que a enfermidade a coloca numa poltrona do papai. E ali ela vai viver, gente, 24 horas. Ela dormia ali, porque ela não tinha mais condições de se deitar. Quando nós chegávamos para visitá-la, ela estava ao telefone. Porque já que ela não podia mais se movimentar, sabe o que ela fazia? Ela pegava o telefone, por exemplo, e ligava: Valdinei, eu fiquei sabendo que tal lugar está precisando de papel higiênico, você não tem um jeito de se movimentar e conseguir para mim? Ligava para outra pessoa e dizia assim: Leonardo, o Lar Feliz está precisando de desinfetante, você não tem um jeito de se movimentar e conseguir? Enquanto ela pôde, ela ia... nossa, minha habilidade, peraí. Ela ia... não sei como é que diz no pano de prato, gente, me ajuda aí. Isso, fazendo crochê, deixando eles bonitinhos, ela fazia para que alguém comprasse e esse dinheiro pudesse ser revertido para algum lugar que estava precisando. Quando ela já não podia fazer mais nada, que aí ela precisou para uma cama hospitalar, não foram poucas as vezes que eu cheguei lá e a sobrinha, alguém que ia visitar, estava chorando, contando os seus problemas e ela aconselhando. E uma das frases que eu mais gostava dela era, quando ela já estava chegando no limite, ela dizia assim para mim: filha, está chegando a hora de voltar para casa. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Quantas vezes eu saía de lá dizendo: Senhor, muito obrigada, precisava tanto dessa visita, porque era ela que nos preparava. O médico disse para o filho: ela vai agonizar muito, com falta de ar. É o momento. Filho de um lado, nora do outro. E eles dão uma olhadinha quando eles voltam e olham para ela. Ela havia partido serena. Não aconteceu tudo aquilo que os médicos disseram. Então, esta questão está nos convidando a ampliar a nossa visão. Nós precisamos tomar um pouco de cuidado quando às vezes a gente diz: eu não posso fazer nada. Não há quem não possa fazer algo. E Paulo vai dizer o que para nós no final do texto, que eu me esqueci de dizer como é que é o último parágrafo. Ele disse para nós assim: meus filhos, depois aquele jeito do Paulo, submetei-vos. Depois ele termina assim: meus amigos. É aí quando ele vai dizer para a gente agradecer a bênção da doutrina em nossas vidas. O que ele vai dizer nesse final? Que nós sejamos observados. Ele está dizendo para os espíritas que quando as pessoas, nos esforçarmos para quando as pessoas nos observarem, elas percebam que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é uma coisa só. Então, gente, é caridade na fila do banco, é caridade quando nós vamos buscar o pão pela manhã. Porque se eu tenho problemas, quem disse que a balconista que está me atendendo na padaria também não tem? Quem disse que eu adentro uma agência bancária cheia de problemas e aquela pessoa que vai me atender também não vive vários problemas? É submeter as nossas ações ao governo da caridade em qualquer situação. Como o Edson disse para mim que não tinha hora para acabar, se tem uma situação que me deixa muito feliz, eu costumo comentar isso com o Léo, muito feliz, gente. Ainda bem que ninguém me vê estudando.
é quando eu consigo encontrar uma relação, principalmente nas obras de Chico Xavier com as obras da codificação. Isso me enche de alegria, porque eu gosto demais dessas obras que fazem parte da psicografia de Chico, mas eu sempre tenho o cuidado. Esta obra está fugindo de Kardec, porque não pode. E desta vez, no livro Jesus no Lar, capítulo 20, que eu não vou dizer o título agora do capítulo, só no final, eu encontrei um daqueles capítulos que eu disse, meu Deus, muito obrigada. Porque vocês podem, quem ainda não me conhece, eu sou apaixonada pelo Espiritismo. De um jeito que eu me encanto todos os dias de pensar que nessa encarnação eu sou espírita. E quando eu consegui ver a relação deste texto com as questões do Livro dos Espíritos e o texto de Paulo, isso é de me deixar ainda mais feliz, porque Chico foi fiel até o fim. E esse livro, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio, que eu sempre misturo com Hilário Silva. Neio Lúcio, Jesus no Lar. Lá no capítulo 20, nós vamos encontrar a seguinte história. E eu gosto muito da forma como Humberto de Campos escreve, Neio Lúcio, para nos ajudar a pensar. Então, pensa que Jesus está aqui conosco no momento que é o que eles viveram na casa de Simão Pedro. Então, eles estão lá, os discípulos, numa grande discussão. A discussão é como praticar a beneficência, a caridade, sem dinheiro. Era essa a discussão deles. Como poder auxiliar as pessoas sem a ajuda dos poderosos? E eles estão lá nessa discussão. Aí, sabe quando eles estão nessa discussão e não se tocam que quem está ouvindo é Jesus? Então, mais ou menos, quando nós estivermos numa reunião de diretoria, quando nós estivermos numa reunião familiar, quando nós dá uma parada e faz assim, ele está aqui. Porque era mais ou menos o que os discípulos deviam ter feito. E eles estão nessa discussão, aqui quem conta um ponto aumenta um ponto, eu estou floreando um pouco, Jesus faz assim, posso falar? Como diz meu filho, deu ruim. Porque aí eles olharam e falaram, ele estava aqui. E a gente não se deu conta de que ele estava aqui. Aí Jesus, qual é a discussão, gente? Como é que a gente pratica a caridade sem dinheiro? Sem influências. E aí Jesus fala para eles, posso contar uma história? E Jesus vai contar a seguinte história. Que havia um homem muito devoto da lei. Ou seja, um fiel, vivendo ali a sua crença religiosa com muita devoção. E ele foi convocado pelas autoridades celestes a praticar a caridade. Só que tinha um problema. Ele era pai de uma família numerosa. O que ele ganhava mal dava para sustentar a família. E ele começa a viver um drama. Porque ele via os viajantes passando, ele não tinha um pão para dividir com eles. Vamos pensar a época que Jesus está contando. Ele não tinha um cobertor para poder dar a eles. E aquilo ia trazendo nele um sofrimento, porque, lembra, deixai a caridade governar as vossas ações e a vossa consciência responderá. Dentro da consciência, ele tinha uma questão. Porque ele trouxe para consigo, na encarnação, a tarefa da prática da caridade. E ele não tinha como, porque mal conseguia sustentar a própria família. Foi quando, vivendo essa angústia, ele toma uma decisão. Já que pão eu não tenho para dividir, um pedaço de pano eu não tenho para doar como cobertor, a partir de hoje, eu vou guerrear contra o mal. E ele toma 7 decisões que Jesus vai contar. A primeira dela, ele passa a lutar contra todo pensamento inferior. E a gente consegue imaginar que caridade também é a gente lutar contra os nossos pensamentos inferiores? Porque pensamento é energia.
Quanto mais se pensa questões inferiores, mais o que a gente oferece no nosso planeta. Então, quanto menos pensamento inferior, mais nós estamos colaborando com a atmosfera do nosso planeta. Então, ele passa a lutar contra todo pensamento inferior. Vinha, ele buscava outro. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele passa a lutar contra a maledicência. Quando alguém chegava para contar, para falar da vida de alguém, ele tentava se esquivar, ele tentava sair. Quando ele não conseguia e ele se sentia muito constrangido, e a pessoa em questão ele conhecia, ele se esforçava para encontrar nem que fosse uma coisinha, que fosse uma virtude, em favor desta pessoa. Diante da ira, terceiro ponto. Quando ele estava diante de uma pessoa que era tomada por uma crise de cólera, o que ele fazia? A considerava, via como uma doente da alma, necessitada de compreensão. E é interessante porque no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, quando a gente tem lá o item da cólera, vai dizer que a pessoa numa crise de cólera pode ser comparada com uma pessoa, como se ela estivesse com uma demência. E ele vai dizer vai dizer no texto, Jesus, que diante de uma pessoa irada, colérica, ele olhava para esta pessoa e a considerava como uma enferma da alma, necessitada de compaixão. Diante dos insultos que ele recebia, os insultos batiam nele como pedra que bate num barril de mel. Ele recebia os insultos, não revidava, e continuava tratando a pessoa da mesma maneira fraternal. Gente, é mais fácil dar um pacote de arroz. Ele recebia um insulto, não revidava, e continuava tratando a pessoa da mesma maneira. Falei 4, né? Estou me perdendo aqui já. Sim? Diante da calúnia, quando chegava alguém com uma situação assim para ele, a calúnia morria nele. Dele não ia para frente para ninguém. Ele não permitia que o mal que chegou perto dele tivesse continuidade através dele. Ele não ia lutar contra todo o pensamento inferior? Não só dele. E aí ele vai continuando, trazendo para nós que a condenação ao próximo. Se alguém estava sendo condenado ali no seu vilarejo, diante de toda a movimentação, e quando Jesus conta esta história, a condenação ela não era algo muito simples, né, gente? As pessoas eram apedrejadas, elas eram crucificadas, elas eram decapitadas. Então, quando alguém estava sendo ali condenado, passando por essa situação, ele movia esforços para encontrar alguma situação que pudesse atenuar a pena do réu. Mas Jesus vai dizer que a luta dele contra o mal era tamanha que ele chega à condição do zelo pela cidade. E o que ele passa a fazer? Nas suas caminhadas para o trabalho, para o que fosse, ele ia observando a estrada e retirando do chão pedras, resíduos, lixo, qualquer coisa que uma pessoa que viesse mais distraída pudesse se acidentar. E assim ele seguiu a sua vida. Nunca pôde dividir um pedaço de pão. Até que a morte chegou. E tomado pelos braços da morte, ele foi conduzido diante das autoridades celestes, trêmulo, porque sentia no seu íntimo que não havia cumprido a tarefa. É incrível
como quem deixa a caridade governar mesmo as suas ações, sempre acha que faz pouco. E diante dessa autoridade, das autoridades celestes, ele está ali, trêmulo, pronto para ouvir, porque para ele não havia cumprido. É quando ele é tomado de uma grande surpresa, porque ele é homenageado com uma pedra, né, uma diadema na sua fronte. O que Paulo disse no texto? Que aquele que deixasse a caridade guiar os seus passos no céu receberia a auréola santa na fronte. E quando ele é homenageado, ele entra em prantos e diz haver algum engano, porque ele não poderia ser. E é quando ele ouve que, diante do mal, ele havia realizado o seu trabalho de maneira dignificante. Jesus se cala, e eu acho incrível, porque sempre nos textos diz que ele corre o olhar, porque Jesus falava e nós falamos com o olhar. Quando nós conhecemos uma pessoa, e se eu tivesse algum convívio mais próximo com o Edson no dia a dia, um dia ele olhar para mim e dizer assim, o que você tem hoje? Eu ia dizer, porque esse seu olhar, porque nós falamos com o olhar. Eu fico imaginando esse olhar de Jesus para todos os discípulos. E ele encerra dizendo que realmente é para a gente distribuir pão e agasalho. Ele diz que é para nós intensificarmos a luz diante da ignorância. Há fraternidade onde houver a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, no esforço diário, vai dizer, num esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante receberemos a coroa divina da caridade desconhecida. A vizinha, ninguém soube, mas eu conheço os bisnetos da senhora que não cometeu o suicídio. Ela diz, ela sabe que eu conto essa história porque eu peço autorização para as pessoas. E ela diz, pode falar até meu nome, que ela gosta de dizer, eu estou aqui, meus netos, meus bisnetos. Ela diz, pode contar, não vai precisar dizer o nome dela. Mas essa caridade foi desconhecida. Esse devoto da lei passou a sua encarnação toda sem ser conhecido. Eu costumo brincar que estes são capa da revista Caras do mundo espiritual. Mas o que é mais importante, nesse momento do texto, quando ele é homenageado, o que as autoridades celestes dizem para ele? Que ele estava sendo ali digno de merecer aquela homenagem porque ele havia lutado no combate contra o mal. Paulo vai dizer que uma virtude não basta não fazer só o mal, porque a virtude negativa é a inércia. O que este homem fez? O bem no limite de vossas forças. Questão 642. Na 646, ele não tinha um único pão para dividir, como diz os espíritos. Mas, se nós pensarmos no mérito, como Kardec vai perguntar, este mérito dele foi grande, porque ele precisou de muito esforço. Porque quando a gente vai, por exemplo, a primeira vez que eu li esse texto, gente, esses 7 pontos para mim, mas depois eu fico pensando maledicência, pensamento inferior, é muito difícil tudo isso. E ele esteve nesse combate, como disse Jesus, metódico e sereno. E ele, como está na 643, não há ninguém
que não possa fazer a caridade. E para fechar, pensando em tudo isso, e é tudo, busquem, por favor, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo e essas 3 questões do Livro dos Espíritos. Diante de tudo isto, o que abre de leque para nós pensarmos ainda mais? Caridade todo dia. Mas para viver a caridade todo dia, nosso olhar precisa estar muito atento, porque às vezes tem alguém do meu lado precisando desta caridade que governe as nossas ações. Gente, dá para imaginar uma pessoa sem ter o que comer? Não. Porque em O Livro dos Espíritos tem lá também uma questão que diz que numa sociedade cristã, ninguém deve morrer de fome. Mas que nós espíritas, num esforço ainda maior, pela luz do Espiritismo que temos em nossas mãos, não deixemos de praticar a caridade todos os dias, na medida das nossas forças. Porque todos nós podemos dizer para uma pessoa, não faz nada hoje, amanhã eu volto. E hoje, com a tecnologia, uma mensagem de WhatsApp pode salvar uma encarnação. Por isso, a beleza do texto de Paulo, nos convidando a viver nesse facho celeste e deixar que essa coluna luminosa guie as nossas vidas. Que todo o centro espírita, e este em especial, que é o aniversariante da vez, seja essa coluna luminosa, esse facho celeste, e que cada pessoa que aqui entre, nós possamos pensar, foi Jesus quem enviou, o que eu posso fazer? Porque nós podemos muito com um livro dos Espíritos na mão e um Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço muito a oportunidade, a honra de ter voltado aqui, que já fazia bastante tempo que eu não vinha. Agradeço a atenção de vocês, mas que a nossa gratidão seja todos os dias, pela luz que Deus permitiu que estivesse em nossas vidas, a doutrina espírita. E que Jesus abençoe muitos e muitos anos de tarefa desta casa. Muito obrigada.